Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Magalhães. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre um tema que eu não gostaria de abordar ele agora, porque ele foge um pouco do jiu-jitsu, né? Que é o que eu me proponho a fazer no canal. Falar só sobre jiu-jitsu, me aprofundar mais sobre o jiu-jitsu. Mas muita gente está começando a me perguntar coisas a respeito das minhas rotinas. E o que tem me pedido muito é sobre alimentação e suplementação. Então eu vou falar um pouquinho sobre como eu faço a minha alimentação e a minha suplementação. Só que eu vou contar a história de como eu aprendi a me alimentar e suplementar também desde o início dos meus primeiros esportes. Então vamos lá, pessoal, vamos começar o vídeo. Então, eu comecei a aprender mesmo sobre nutrição e suplementação quando eu tinha mais ou menos 15 para 16 anos. Na verdade, quase 17, eu acho. Na época, eu sempre tive uma alimentação saudável, mas por causa da minha família, no interior, todo mundo comia saudável. Mas eu comecei a me aprofundar e começar a entender a nutrição quando eu jogava basquete por volta entre 15 e 17 anos. Eu lembro que eu ainda era infanto-juvenil ou juvenil, ia começar a jogar de adulto, e o técnico na época, que era o Fernando, falou que eu tinha que ganhar peso, ganhar massa muscular. Daí falou que eu tinha que comer mais, tantas 1000 calorias. Foi daí que eu comecei a pesquisar. Na época a internet estava começando, a BBS, que era uma das primeiras redes, tinha acabado de sair para dar espaço para World Wide Web, né, que é a internet que a gente conhece hoje. E tinha pouca informação, e a internet naquela época era mais para mundo acadêmico mesmo, então eu pesquisava muita coisa lá. Então, voltando um pouquinho, nessa época daí ele me falou que eu tinha que comer tantas calorias, eu comecei a pesquisar na internet, tinha pouca informação ainda, e ele me levou para comprar um suplemento. Na época eu comprei a Massa 2000 da Probiótica, eu lembro até hoje as características, era a Massa 2000, era um pote preto, ela tinha glutamina, ela tinha elementos anticatabólicos, glutamina e OKG. O OKG era alguma coisa relacionada com óxido nítrico. Lembro que foi o primeiro suplemento que eu comprei. Então nessa época eu comecei a cuidar da minha alimentação melhor. Aí eu vou resumir um pouco para não ficar contando história. Então, desse período para frente eu passei por várias fases. Teve uma época que eu só me alimentei de cereais. Depois eu não comia nada que tinha gordura. Só filé de frango e nada com gordura. Fiz vários tipos de alimentação, vários tipos. Alimentação que só tinha gordura, pouco carboidrato. Me alimentei de várias maneiras e fui aprendendo e pesquisando. Nesse vídeo eu vou falar mais sobre alimentação e no próximo mais sobre suplementação. E nessa época eu não vou entrar muito a fundo em suplementação, mas eu vou contar uma coisa. Eu usava muito suplemento nessa época. Muita albumina, whey protein tinha pouco no mercado, estava começando a chegar o whey protein aqui, mas eu usava whey protein e albumina. E algumas outras coisinhas que a gente comprava de suplemento na época. Tinha um negócio chamado Vitrix. No vídeo de suplementação eu vou falar melhor sobre suplementos. E daí eu comecei a fazer musculação forte e me alimentar bem, comer bastante. Então eu me alimentava de 2 em 2 horas, comia bastante, daí eu não me preocupava muito com proteína, sabe? Eu comia de 2 em 2 horas. Daí era pão com queijo, e de vez em quando eu colocava albumina depois do treino. E esses suplementos eu sempre comprei, porém o preço subiu muito no Brasil desses suplementos. Daí eu comecei a importar. E eu tinha mais ou menos 25 anos quando eu comecei a importar as coisas e nunca mais comprei coisa nacional. Só quando realmente precisava, quando não chegavam meus produtos importados. Eu importei muito suplemento. Estou fazendo essa introdução, eu já vou chegar na minha alimentação atual e vou dar as explicações sobre a nutrição que eu faço para o jiu-jitsu. O interessante é que assim, quando eu tinha uns 16 para 17 anos, eu parei de comer carne, eu não comia nada de carne. Eu passei mal uma vez, e daí eu tava lendo muita coisa na internet sobre carne, que não fazia bem. Enfim, a carne faz mais mal do que bem. Enfim, eu parei de comer carne. E eu só voltei a comer carne com 28 anos de idade, quando eu resolvi fazer um tipo de alimentação para ganhar massa muscular, que era baseada em gordura e proteína. Eu tinha que comer muita carne gorda. Muito azeite. Eu fiz essa alimentação por 2 anos, chama dieta metabólica. É muito boa para quem ganha massa muscular, mas é muito difícil de se fazer se você não tem uma vida regrada. Nessa época também que eu fiz um monte de tipo de alimentação diferente, eu já estava parando de jogar basquete, né? Eu tinha 22 para 23 anos, já tinha parado de jogar.
Eu cheguei a fazer uma dieta que chama dieta do guerreiro, que ela consiste em você quase não comer durante o dia, comer pequenas porções castanha e aí à noite comer bastante. Eu achei essa dieta muito interessante na época, mas eu não dei continuidade. As coisas que eu lia sobre essa dieta, que ela era mais interessante para quem tinha uma vida muito ativa. E na época eu já estava trabalhando, não estava jogando mais tanto basquete, não fazia tanta atividade física. A minha atividade física era só a musculação. Agora eu vou chegar no ponto que eu vou falar sobre a nutrição para o jiu-jitsu que eu faço atualmente, que eu considero a melhor, principalmente para quem vive do esporte, ou treina bastante, ou pretende viver do esporte, para quem realmente está o dia inteiro em atividade. Hoje eles chamam isso de jejum intermitente. Mas na época eu cheguei a fazer a dieta do guerreiro e tinha uma parte que era jejum também. Daí há 2 anos atrás, eu já estava me alimentando dessa maneira, praticamente uma dieta do guerreiro, porque eu não conseguia comer direito por causa dos treinos e tinha que dar aula. Então eu comia muito pouco. Daí eu falei, eu vou começar a fazer jejum. Tava saindo muita coisa sobre jejum. Eu comecei a fazer jejum. Para mim, a melhor alimentação que existe para quem é atleta e para quem quer manter sua saúde. Ela vai ajudar muito na sua saúde. Eu não vou explicar em detalhes aqui. Vocês têm que pesquisar sobre o jejum intermitente. Pesquisa que é uma ótima maneira de se alimentar. Eu vou explicar assim o básico só. O jejum intermitente ele consiste em você ficar em jejum no mínimo 8 horas acordado. Você vai ficar mais 8 horas dormindo em jejum. E você vai ter uma janela de no máximo 8 horas para comer. Na verdade, no meu caso, eu faço 20 horas de jejum e eu tenho 4 horas para comer. Às vezes eu tenho 6 horas, às vezes eu encurto para 18 horas de jejum e 6 horas para comer. Nessas 6 horas você pode fazer quantas refeições você quiser, da maneira que você quiser. Isso não é uma dieta, é sim uma maneira de se alimentar. Só que você tem que se alimentar de alimentos integrais. E para você fazer essa dieta, eu já conheço o meu corpo e tudo mais, por isso que eu faço. Você precisa consultar um profissional, um nutricionista, um médico, para ver se você consegue. Se você for saudável, não tiver nenhum problema, eu não vou desencorajar você a fazer, porque eu vou encorajar você a se alimentar apenas de alimentos integrais, nenhuma besteira, nada industrializado, ou seja, dificilmente você vai ter algum problema. Mas, por via das dúvidas, procura um nutricionista e um médico, mostra o vídeo para ele, fala o que ele acha do jejum. Para mim, é a melhor forma de se alimentar para quem treina jiu-jitsu. E por causa do jejum, e na época também um pouquinho da dieta do guerreiro, eu comecei a perceber que eu tomava muito suplemento. Eu usava suplemento demais, sem necessidade. Hoje em dia o suplemento para mim realmente é suplemento. Eu faço uma grande refeição, eu faço uma refeição única por dia. Fazem mais ou menos 1 ano que eu estou fazendo isso, uma refeição única por dia. Eu estava fazendo quase isso há 2 anos atrás e agora eu realmente fixei nisso. Uma única refeição por dia, porém, como eu tenho essa janela para comer, tem dias que eu sinto necessidade de comer mais. Daí o que eu faço? Eu tomo um pouco de iogurte, como uma fruta e suplemento com um pouco de proteína. Tomo albumina, principalmente albumina, e um pouco de whey protein. A whey protein, existem pesquisas recentes que mostram que ela atrapalha um pouco a absorção da proteína. Vocês vão ter que correr atrás disso daí. Se eu for falar sobre isso, é coisa muito científica, muito chata de se escutar. Mas pesquisa sobre vantagem da whey protein e vantagem da albumina. No outro vídeo eu vou falar mais sobre suplementação. Eu só estou falando agora sobre nutrição, como que é a minha alimentação atualmente. E o que eu aconselho vocês a comer. Então, não importa, a minha alimentação é assim, eu faço jejum, eu acho que é uma das melhores formas de se alimentar para a saúde, não só de quem faz jiu-jitsu, principalmente se você faz jiu-jitsu, mas se você não faz jiu-jitsu e quer manter a sua saúde, procura se informar sobre o jejum. Você não precisa fazer um jejum como eu faço, de 20 horas, você pode fazer um jejum de 12 horas, de 14 horas, o ideal são 16 horas para homem e cerca de 14 horas para mulher. Isso é pesquisa também, vocês vão ter que ir atrás, pesquisar, conversar com um nutricionista. Existem várias maneiras de fazer jejum, com muita proteína, com pouca proteína. Eu não uso nenhuma dessas maneiras. A maneira que eu faço jejum é uma alimentação normal, onde eu como normalmente eu comeria numa alimentação normal, que várias refeições ao dia, porém eu como tudo numa refeição só. E se eu sinto necessidade de mais proteína, de mais comida, eu escuto o meu corpo. Se eu sinto necessidade 2, 3 horas depois, aí eu como de novo um omelete, ou eu tomo um shake de proteína com iogurte, pão com doce de leite, que eu coloco leite condensado para cozinhar e coloco no pão. Isso não é ruim. O açúcar na hora certa ele não é ruim. O problema é você comer açúcar o dia inteiro. Agora falando de recomendação geral.
essa é a minha maneira de se alimentar. Para você que é atleta, que quer se desenvolver como atleta, que quer ficar mais forte, mais saudável, evite coisas industrializadas. Não se preocupe com gordura. Pode comer gordura à vontade, mas não gordura industrializada. Gordura que você pode comer que é saudável, ovo. Come ovo com gema e tudo, não tem problema esse negócio de colesterol. Eu sempre falei isso. Há 20 anos atrás eu comia 20 ovos por dia, com gema e tudo. E um monte de gente falava que eu ia morrer, que o colesterol, que não sei o que, eu escutava isso todo dia. Hoje em dia eu escuto que quanto mais ovo você come, é mais saudável pro coração. E eu sempre falei isso, porque eu pesquisava na internet na época. O colesterol, essa informação ela é antiga, ela não é recente. Tá vindo... essa informação está chegando para as pessoas agora porque é impossível bloquear a informação por causa da internet. Mas antes, a indústria... alimentícia, a indústria farmacêutica, ela não queria revelar essa verdade para vocês. Eu já faço isso há 20 anos, como muito gema de ovo. Você precisa de colesterol para manter os seus hormônios regulados. O colesterol, começa tudo no colesterol, a produção de testosterona. Não vou me alongar muito sobre isso, vocês têm que pesquisar. Então, comam coisas integrais. Se você come... Eu não como carne, eu sou lacto-ovo vegetariano. Eu parei de comer carne com 15 anos, voltei a comer com 28, comi durante 2 anos, parei novamente de comer carne, hoje em dia eu sou lacto-ovo vegetariano. Eu considero uma das melhores tipos de alimentação para se fazer. Eu não deixei de comer carne para proteger os animais, nem nada disso. Simplesmente eu não como cadáver de animal, eu não como carne em decomposição, que é o que acontece quando a gente come carne, ela já está em decomposição. Algumas em estado avançado, outras não. O que eu como de vez em quando é peixe, atum no caso, que é mais fácil para mim, às vezes eu não tenho como comer em outro lugar, eu preciso levar minha comida, eu levo lata de atum, mas isso é raro, o atum não faz parte da minha dieta alimentar, mas quando eu preciso eu como atum. E se um dia eu estiver num lugar que eu vá passar fome e vá me prejudicar se eu não comer, eu vou comer carne, não tem problema nenhum, eu não sou radical a respeito a isso, mas hoje em dia eu não preciso da carne, eu tenho como comer suprindo as necessidades de proteína sem utilizar carne. Pessoal, o que eu tinha para falar nesse vídeo é isso, eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Eu fiz uma introdução e no próximo vídeo eu vou falar sobre suplementação, eu vou falar muito mais detalhado sobre os suplementos que são úteis para quem treina jiu-jitsu, são úteis para quem treina e são úteis também para quem não faz atividade física nenhum. São realmente suplementos que vão prolongar sua vida, que vão manter sua saúde. Que eu acho, tá? De acordo com minhas pesquisas. Conversa com o nutricionista, vê com ele se ele concorda com o que eu tô falando, se o que eu tô falando serve para você. Sempre procure um profissional. O que eu tô contando para vocês aqui é a minha história, entendeu? Não saiam por aí copiando. Beleza? Então um abraço, pessoal. No próximo vídeo, que eu vou sair essa semana mesmo. Eu acho que na terça-feira já sai o vídeo de suplemento, tá bom? Então compartilha aí se vocês gostaram. Vamos dar bastante like nesse vídeo, compartilhar para que eu tenha bastante views e já solte o vídeo de suplemento logo. Se esse vídeo chegar a 2.000 visualizações antes de terça, eu já solto o vídeo do suplemento, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima! Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, dá uma força pro canal, clica no joinha, dá um like aí, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, pessoal!